Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar a terceira lei de Newton, tá? Já trabalhamos a primeira, já trabalhamos a segunda, agora vamos fechar com a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, para você guardá-la, para você decorá-la, ela é bem simples. Ela é tão simples que aparentemente parece que ela fica muito fácil, parece que ela praticamente não se usa. E na verdade ela tem uma importância gigantesca nos exercícios em que você precisa aplicar a segunda lei. Porque é a partir da terceira lei que você vai conseguir observar todos os vetores, porque não esqueça, força é uma grandeza vetorial, tá? Força é um vetor. Então você precisa trabalhar todos os vetores para ver direção, ver sentido, ver como é que vai ser essa soma vetorial. E a terceira lei tem uma importância muito grande dentro disso daí. E às vezes o aluno não consegue fazer o elo entre a terceira e a aplicação da segunda na parte vetorial. Muito cuidado com isso. Então vamos lá. O enunciado dela é bem tranquilo. Essa é a chamada ação e reação. Certo? Então, o que nós vamos guardar em termos teóricos, para começarmos, é o seguinte: para cada ação, e aí você tem que entender o que é uma ação. Uma ação, no nosso contexto, trabalhando até agora, é uma força. Então, para cada força, eu vou ter uma outra força. Então, para cada ação, eu tenho uma reação. Então, toda vez que eu perceber e precisar desenvolver algo do tipo, para uma força, uma ação, eu tenho que ter outra reação. Então, a primeira coisa que tem que vir à sua cabeça: para cada ação, tem uma reação. Para cada força que você desenvolver no exercício, pode ser que você precise trabalhar uma outra força associada a ela. Tudo bem? Para cada ação, eu tenho sempre uma reação. De mesmo módulo, então, para cada ação, eu tenho sempre uma reação de mesmo módulo. Aí entra aqui, ó, o que quer dizer essa palavrinha módulo? Para nós, significa valor numérico. Certo? Então, para cada ação, eu tenho sempre uma reação de mesmo módulo, mesma direção. O que eu quero dizer com mesma direção? As duas forças relacionadas estão numa mesma reta suporte. Pertencem a uma mesma reta, tá? Então, aqui pertencem ao que nós vamos chamar de reta suporte. Tá? Então, elas pertencem à mesma reta suporte. Vamos explicar isso daí com calma, tá? É muito importante isso. Legal? Porém, sentidos opostos. Aí aqui nós trabalhamos os sentidos opostos. Aí aqui vai ser o quê? Direita, esquerda, diagonal, nordeste, diagonal, sudoeste. Então, sentidos opostos. Legal? Então, nós vamos aqui guardar o seguinte, ó. Para cada ação, existe sempre uma reação de mesmo valor numérico, mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. É até bem tranquilo de se guardar, tá? Mas MV, eu já li alguma coisa sobre o assunto, eu já tive essa aula, eu não lembro de tantos detalhes para a terceira lei. Eu lembro que eu decorei a terceira lei e pronto. Calma. Por que todos esses detalhes? Você vai perceber, principalmente, eu vou bater principalmente nisso, nessa tecla, nos primeiros exercícios. Aí quando você identificar, poxa, agora faz sentido, deixa eu concentrar bem, não esquecer nunca mais essa terceira lei. Ela é muito importante para mim, tá? Nós vamos colocar a terceira lei em algumas forças que são bem comuns. A primeira força que nós vamos trabalhar, a força de contato. Eu vou colocar aqui alguns exemplos
para nós identificarmos isso daqui, tá? A força de contato. Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Imagine que eu tenho aqui duas caixas grandes, dois blocos. De tamanhos diferentes. Tá? Um bloco A. E um bloco B. Então aqui eu tenho um bloco B, aqui eu tenho um bloco A. Ok? Sei lá, 10 kg, 50 kg, ou até mais pesado aqui, mais leve, depende muito da densidade dos materiais. Mas isso não é o que a gente pretende trabalhar agora. Eu vou empurrar esses dois blocos. Imagine que eu empurro esses dois blocos aqui. Legal? Eu faço os dois blocos se movimentar, eu tiro os dois blocos do repouso, vamos pensar só em módulo por enquanto. Então eu aplico o agente físico chamado o quê? Força. A minha força está no bloco A. Só que o bloco A encostado no bloco B, ele vai levar o bloco B junto. Então eu vou dizer o seguinte, ó, o bloco A vai aplicar uma força no bloco B, que eu vou chamar de força de contato, FC, no meu desenho para a direita. Se o bloco A aplica uma força no bloco B, isso é uma força que eu estou chamando de ação. O bloco B aplica outra força. Então, se o bloco A aplica uma força no bloco B, em cima dessa linha aqui imaginária, horizontal, que é o que eu estou chamando agora de reta suporte. Se o bloco A aplica uma força no bloco B, tá aqui, ó, eu chamei de força de contato. Essa força eu estou chamando de ação. Legal? Então, se o bloco A, em cima dessa minha reta suporte aqui imaginária, vai ficar até mais fácil, eu vou pontilhar essa reta suporte, ó. Tudo bem? Então, a força de contato é essa vermelha, isso eu chamo de ação. Para uma ação, obrigatoriamente eu tenho que ter uma reação. Em cima da mesma reta suporte, mesma direção, porém em sentido oposto. Então, se eu tenho um FC para a direita, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Eu tenho um FC para a esquerda. Em termos de vetores, se eu colocar um vetor aqui simbolizado por 5 centímetros, eu tenho que colocar aqui um com 5 centímetros. Essa aqui também é FC, vetorzinho. Legal? Alguns autores vão chamar de FC para a direita, com um sentido, e menos FC para a esquerda, indicando que o sentido é oposto. E o vetor tem o mesmo módulo, um vetor é oposto ao outro. Ou seja, se o A empurra o B, ação. O B empurra o A, reação. Ok? Aqui eu estou desenhando, simbolizando um vetorzinho, não preciso colocar menos FC. Isso é muito importante. Ó. O A empurra o B reage, empurra o A. Ação para a direita, reação para a esquerda, ambas na horizontal, em cima de uma mesma reta suporte. Ok? Tudo tranquilo? Detalhes muito importantes nós tiramos aqui desse primeiro exemplo. O A empurra o B. Essa vermelha para a direita é a força feita no B, pelo A. A azul é a força feita no A, pelo B. Então, ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Certo? A ação está atacando o B, é um corpo. A reação está atacando o A, é outro corpo. Tá? Como ambas são aplicadas em corpos diferentes, existe aqui uma relação importantíssima a partir disso. Elas não se anulam. Certo?
Em hipótese nenhuma, a ação anula a reação. Não tem como a força feita em um corpo ser anulada por outra força feita em outro corpo. Se eu tenho esse pincel, as forças que podem ser anuladas são apenas forças que são aplicadas no pincel. Se tem uma força que é feita no pincel e outra força feita no quadro, essas forças não podem se anular, porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Então esse é o nosso primeiro exemplo, a nossa força de contato. Legal? Vamos agora trabalhar outros dois exemplos, tudo bem? Eu vou apagar o quadro, vou trabalhar agora a força em cordas, que nós vamos chamar de tração, que são forças muito úteis nos exercícios, e forças aplicadas à distância, que são forças de campo. Tudo bem? Então, um minuto enquanto eu apago o quadro, tranquilo? Para nós fazermos mais dois exemplos e passarmos para aplicação em exercícios. Isso aí, galera, só um minutinho. Vamos lá, galera. Quadro apagado. Já fiz o desenho, tá? Vamos entender, por exemplo, essa situação, depois essa situação, tá? Então, vamos lá. Teto, uma roldana ou uma polia que pode girar em torno desse eixo aqui e dois copos pendurados, como se fosse uma ideia de uma balança, tá? Mas eu coloquei dois copos, uma esfera, um cilindro, uma esfera de metal, um cilindro de plástico, não interessa quais são os materiais, quais são os volumes, estou garantindo a você que os dois têm a mesma massa, MA, da esfera é igual a MB. Se as duas massas são iguais, os dois pesos são iguais. Vamos pensar primeiro que a Terra puxa os dois corpos, tá? Esse corpo aqui é puxado para baixo com uma força que é um vetor chamado de PA. Esse outro aqui é puxado para baixo com uma força chamada de PB. Ok, galera? Tranquilo? Então esse aqui, sei lá, vale 10, esse aqui também vale 10. Primeira lei. Esse corpo aqui, ó, uma força peso igual a desse, essa balança aqui, não vai se mexer, eles vão ficar em repouso. Então esse corpo aqui, esse corpo, vamos pegar o B, colocar esse Bzinho aqui, ele vai trabalhar a primeira lei de Newton. Então aqui, ó, eu tenho uma noção de que a força resultante sobre ele é igual a zero. Porque na verdade esse cara acaba sendo equilibrado pelo peso desse outro. Mas vamos trabalhar só esse, ó. Então o que acontece? Esse corpo aqui, para ele ficar parado, tem que ter nessa corda uma outra força que eu vou desenhar aqui de vermelho, ó. A corda estica e aparece nela uma força que a gente chama de T. Então o que é a força T? Ela significa para a gente atração. Você pode também chamar de força tensora. Tá? E essa força T, tração, tem que ser em módulo exatamente igual a esse aqui. Ó. Se esse é 1000, esse é 1000. Porque esse cara está parado e equilibrado pelo outro. Agora olha só. Olha que legal. Essas duas forças, essa daqui está atuando no corpo B. O peso está atuando no corpo B. Então essas duas forças não podem formar um par ação e reação. Por quê? Porque elas são aplicadas no mesmo corpo. E você já sabe, ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Tá? Então, onde está a reação a essa força T aqui? Ó? Vamos ver? Então, usando a corda, o B é puxado pelo A para cima. Ação. Se o A puxa o B puxa o A. Então, usando a corda, eu desenho o par ação e reação. Então, a minha outra tração está aqui. Ó. Legal? Então, eu tenho aqui ação e reação. A puxa B puxa A. Ação e reação. Essas duas forças são iguais em módulos. Uma vale 10, outra vale 10. Tudo bem, galera? Aqui não dá para eu ter aquela sequência toda perfeitinha de pensar na reta suporte e observar que tem sentidos opostos. Porque a corda, por uso da polia, faz a curva, a volta. Tá? Se eu pegasse, esticasse esses dois corpos e puxasse os dois com os mesmos pesos para baixo, aí eu teria aquela
padronização certinha da terceira lei, tá bom? Então aqui eu tenho par, ação e reação. A força que atua em A, a força que atua em B. Essa não anula essa. Essa não anula essa, porque são aplicadas em corpos diferentes. Essas duas podem ser anuladas, dando a resultante zero, porque ambas, vermelha e azul, estão aplicadas no mesmo corpo. Legal? Então é uma possibilidade do uso do par ação e reação. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vamos aplicar a mesma coisa aqui, ó. Aqui como é que eu teria? Aqui eu tenho dois corpos, ó. Aqui, teoricamente, eu também tenho dois corpos. Por quê? Vamos lá. Se a Terra puxa esse corpo aqui para baixo com uma força igual ao seu peso, e ele está parado, eu trabalho com ele aqui, somatório das forças dando zero, então supondo que o fio aguenta, né? Existe uma força para onde? Para cima. Quando essa corda estica, aparece uma força para cima, que é a minha tração. Se a tração for exatamente igual ao peso, as duas somadas vetorialmente zero, logo elas não formam par ação e reação. Legal? T e P. Mas se existe um T, que é uma força, é uma ação, tem que ter uma reação. Tá? Então quem aqui, usando a corda, segura o corpo? O teto. Então o teto é um outro corpo, que aqui nesse exemplo eu não precisei mexer. Porque os dois corpos já se bastavam aqui para eu entender o equilíbrio. Tá? Se o teto, usando a corda, puxa o corpo, teto puxa corpo. Ação, reação, corpo puxa teto. Reação. A reação está aqui, ó. Aqui já dá para nós enxergarmos melhor. A minha reta suporte, pensa só nos dois vetores vermelhos. Minha reta suporte, um vetor em um corpo para cima, que é a bola, outro vetor em outro corpo para baixo, que é o teto. Mesma direção em cima da reta suporte, que eu posso até colocar um pontilhadinho aqui para você enxergar melhor. Legal? Então, ação feita na bola, reação feita no teto. Por isso que nesse teto eu tenho que colocar, por exemplo, um parafuso que aguente o peso desse corpo, que possa continuar grudado, preso ao teto. Tá? Então, ação e reação. Uma força, outra força envolvida. Agora eu sei que você pode estar pensando assim, MV, beleza, tá tranquilo. Mas você está falando de uma força, tem que ter outra força. Uma força tem que estar associada a outra força. Enxerguei. Tração e tração. Força, força. Ação, reação. Mas o peso não é outra força? É. Se o peso é outra força, então ele é também uma ação. E até agora você não falou da reação desse cara aqui. Cadê a reação desse cara? É o que eu vou fazer agora. Porque agora nós vamos trabalhar a força de campo. Legal? Então nós vamos pensar da seguinte maneira. O que é essa força peso aqui? Ó? Na verdade, ela é a força gravitacional. Legal? É a força com que o planeta Terra te puxa. Então agora nós vamos falar de uma força de campo, que aqui para a gente na mecânica, a gente vai falar de força à distância. Legal? Então imagina o seguinte, está aqui o seu planeta Terra, o centro da Terra, e aqui vamos entender, por exemplo, a linha do Equador. Tá? Então esse aqui é o nosso planeta. Quando eu penso num corpo nas proximidades da Terra, um corpo qualquer, esse corpo pode ser o seu, esse corpo pode ser a Lua, a Terra que tem uma certa massa atrai esse outro corpo que tem uma outra massa. Pode até ser igual à da Terra. Tá? Então o que acontece? Se a Terra atrai o corpo, vamos lembrar daquela retinha suporte. Ó.
Essa minha reta suporte, nesse exemplo, tem que passar pelos dois centros de massa. Tá? Então, pré-requisito muito importante. Centro de massa. Centro de massa do corpo, centro de massa do planeta. Se a Terra atrai esse corpo e essa força aqui eu vou chamar, por exemplo, de F, que depois eu vou chamar de peso, tá? É uma ação. Então, se isso aqui é uma ação, olha a minha linha aqui equivalente ao que eu chamei de reta suporte. Se a Terra atrai o corpo atrai a Terra. Com exatamente a mesma o quê? Força. Então, se isso aqui é uma ação, isso aqui é uma reação. A reação ao peso, a força com que a Terra atrai os corpos, ela está exatamente no centro do planeta. Então, se eu estou aqui, em pé, sendo atraído pela Terra, a ação é feita em mim, Terra me puxa. Eu puxo Terra, a reação está no centro do planeta. A força que a Terra faz em mim, eu provoco a reação idêntica em módulo, em sentido oposto, no centro do planeta, em direção a mim. Então, aqui nesses desenhos de bloquinho pendurado, corpos em cima de balanças, etc., eu não vou representar a reação ao peso porque ela está no centro do planeta. Não faz sentido ao longo dos meus exercícios. Tá? Dois corpos de massas se atraem. Existe uma outra força, isso aqui é a força o quê? Gravitacional. Existe uma outra força que você já viu ou vai ver, se você está no primeiro ano você ainda vai ver, se você já está no terceiro ano fazendo a sua revisão, você já viu, que é a força, por exemplo, elétrica, que é a força, por exemplo, magnética. Tá? A força elétrica, ela é trabalhada da seguinte maneira. Se eu tenho, por exemplo, uma carga A positiva, uma carga B positiva, entre duas cargas de mesmo sinal, elas passam por uma relação de repulsão. Então, se a carga A repele a B, ação, a carga B repele a A, reação. Ação feita na A, reação feita na B. Ah, eu posso chamar aquela de ação, essa de reação? Pode. O contrário, também. Só entender que são aplicadas em corpos o quê? Diferentes. A Terra te puxa, você puxa a Terra. Não tem como essa força anular essa outra. Legal? Então, com forças de campo, mesma coisa aqui, ó. Se eu pensar numa reta suporte, ó, que passa pelos centros dos dois corpos, para ficar mais fácil o raciocínio, ação e reação na mesma direção, em cima dessa mesma reta suporte. Tranquilo, galera? Isso é muito, muito, muito importante. Para quê? Para nós fazermos agora o último caso, o último exemplo que nós vamos encaixar aqui agora, a ideia da força normal. E acabar de vez com a possibilidade de um possível erro que possa existir conceitual, né? Um erro conceitual que você possa trabalhar, que gere confusão para você, que é a aplicação da força normal, associando a peso, associando as outras forças que vão envolver os exercícios para a segunda lei. Ok? Mais um minuto. Vou apagar o quadro e nós vamos encerrar essa parte de teoria. É isso aí, galera. Vamos lá, galera. Mais um aporte teórico para você entender de vez a ação e reação. Então, veja, o tanto que é importante entender a ação, entender a reação. Porque a partir daqui nós vamos começar a perceber superfícies diferenciadas, uma horizontal, uma vertical, uma inclinada, a aplicação das forças normais. Importantíssimo, porque daqui a pouco você vai trabalhar a força de atrito e essa força normal é muito importante e ela é trabalhada com a ideia ligada diretamente à ação e reação, tá? E vários outros exemplos, como de cálculo de pesos em elevadores, tudo isso é fundamental à compreensão da terceira lei, tá bom? Então, vamos lá. Superfície horizontal, certo? Uma caixa em cima de uma mesa. Aí você tem o quê? Coloca a primeira força que vem à sua cabeça nessa caixa, para baixo. Que força é essa? A força peso. Aí a pergunta, força-peso é uma ação? Sim, é uma ação. Onde está a reação dela? Lá no centro do planeta. Eu não vou desenhar. Porque o meu objeto de estudo é a caixa. Então eu quero, por exemplo, trabalhar as forças que atuem na caixa. Tá? Então a força peso
a reação dela, ela está lá no centro da Terra, tá? Vou colocar aqui, ó, peso, vou colocar menos P, só que eu vou colocar assim, ó, lá no centro da Terra. Tá? Então essa é a primeira e última vez que eu desenho isso aqui. Já dá, não desenho mais. Vou colocar tudo coloridinho, com as mesmas cores, para você entender cada ação e cada reação. Ok, uma ação, uma reação, mesma reta suporte, mesma direção, não se anulam porque são aplicados em corpos diferentes. Mas lembre-se, o meu objeto de estudo é a caixa. A caixa, o que ela faz? Ela pega a mesa e ela empurra a mesa para baixo. Essa força F aqui, ó, tá? Ela é a força que a caixa, que o bloco, né, aplica na mesa. Legal? Se azul é uma ação, para essa ação azul eu tenho a reação. Joga fora, esquece. Vermelha é outra ação. Para essa outra ação eu tenho que ter outra reação. Se a caixa empurra a mesa empurra a caixa. Essa força aqui é o quê? É a força que a mesa aplica na caixa. Ok, galera? Ação para baixo, feita na mesa. Reação feita na caixa. Essas duas vermelhas não podem se anular porque são aplicadas em corpos diferentes, tá? Porém, olha agora que legal. Essa força azul feita na caixa pode ser trabalhada vetorialmente com a força vermelha feita na caixa. Essa vermelha e essa azul são aplicadas no mesmo corpo caixa, então elas podem se anular. Se o peso da caixa é 1000, aqui é 1000. A caixa empurra a mesa com o seu peso, que é 1000. Então essa daqui vai ser 1000. Então essa força aqui acaba se equilibrando com essa. Então o peso ele é equilibrado por essa força F aqui. O peso não é equilibrado por essa. Tá? Então nós podemos falar que, por um motivo simples, a caixa está em equilíbrio. Então na caixa, ó, pensa agora no seu objeto de estudo, que é a caixa. O somatório das forças vetorialmente trabalhadas está dando zero. Que forças somadas estão sendo zeradas aqui em sentidos opostos? Aplicadas na caixa. Enche a boca para falar isso, tá? Esse peso e esse F. Então eu posso falar que o módulo do peso é igual ao módulo do F. Legal, galera? Tira a setinha de cima, porque os sentidos são opostos. Os vetores não são iguais, são os módulos, tá? Essa força aqui, ó. Olha o plano, tá vendo? Vou desenhar aqui o plano, ó. Aqui é a mesa. Essa força F para cima, ela está perpendicular ao plano. Duas retas perpendiculares podem ser chamadas de retas normais. Então essa força que o plano exerce na caixa, ela é chamada a partir de agora de Fn. Ela é a força normal. Legal, galera? Então o peso aqui é igual a Fn. Escute bem, abra bem os seus olhos. Nós vamos usar isso aqui demais nos exercícios. Vira e mexe, eu vou falar assim até com muita rapidez. Ó, normal aqui igual a peso, normal igual a peso, normal igual a peso. Pá, pá, pá. Vou andando, vou atropelando o exercício, vamos fazendo. Porque agora nós vamos, né, desenvolver a parte prática, tá? De tanto ouvir isso, é muito comum o aluno erradamente dizer que a normal é reação ao peso. A normal não é reação ao peso. Por um motivo simples. A normal e o peso são aplicados no mesmo corpo. E eles podem, inclusive, se anular. Normal e peso não necessariamente estão ligados uma com a outra. Vai depender do modelo do exercício. Mas de tanto fazer exercícios aplicando isso aqui, o aluno acaba associando erradamente e dizendo,
Força normal é igual... Normal e peso formam par ação e reação. Erradíssimo. A reação ao peso está lá no centro do planeta Terra. Nunca esqueça disso. Beleza, galera? Vamos pegar esse exemplo aqui agora. Uma superfície vertical. Como que é esse exemplo? Imagine que eu vou pegar agora um corpo qualquer. Como, por exemplo, essa caixinha de óculos. Vou colocar aqui no quadro e vou segurar desse jeito, ó. Estou eu aplicando a minha força contra o quadro, ó. E segurando a caixinha, tá? Que forças estão envolvidas aqui? É o que eu quero representar nesse desenho. Vamos lá. Para baixo. A força peso. Certo? Onde está a reação ao peso? Lá no centro da Terra. Já não desenho mais. Não me interessa muito, né? Eu empurrei para cá, ó. Essa aqui é a força que eu fiz na caixa. Tá? Vou colocar aqui. Força MV. Eu faço força na caixa. A caixa empurra a parede usando essa minha força. Ação. Se a parede empurra a caixa... Desculpa, se a caixa empurra a parede empurra a caixa. Eu já vou colocar o nome certo aqui, ó. A parede é a superfície, empurrando perpendicularmente, ó. Essa já é a força normal. Veja que a força normal está para a direita e o peso para baixo, ó. Ambos formam 90 graus. Nem se anular, eles vão se anular. Tá? Força normal, FMV, a força que eu fiz. E o peso para baixo. O normal está para lá agora. O que vai manter, por exemplo, essa caixa parada é uma força entre a superfície da caixa e a superfície da parede. Eu vou desenhá-la aqui, mas ela é nosso tema em outra aula, tá? Essa força aqui é o FAT. Lógico que aqui eu não vou desenhar, tá bom? Vou deixar isso para depois na aula de força de atrito. Se o atrito é uma ação, tem que ter uma reação para ele. Se essa laranja é uma ação, tem que ter uma reação. Se o peso é uma ação, tem que ter uma reação. Tá bom? Mas são essas as forças. Veja que a normal, quero que você veja que a normal, ó, é a força que a superfície faz. Então, quando eu pego esse pincel e empurro contra o quadro, a reação do quadro é para cá. Ó. O normal está para fora. Não tem mais nada a ver com o eixo do peso, inclusive. Legal? Vamos usar isso aqui nos exercícios. Guarda esse exemplo. Agora vamos pegar uma superfície inclinada, que para a gente é uma rampa. Objeto muito útil, por exemplo, para pessoas que têm problema com acessibilidade, né? Um cadeirante precisa de uma rampa para chegar em determinados locais a determinadas alturas, tá? Na física, isso aqui vai ser chamado de plano inclinado. Muitos exercícios sobre isso, tá? Esse plano ele é inclinado com um certo ângulo em relação à horizontal, vamos chamar de alfa. Pega essa caixinha, olha aqui que legal, para baixo, o peso, a Terra puxa essa caixa verticalmente para baixo. Onde está a reação ao peso? Lá no centro do planeta. Uma parte do peso faz a caixa descer a rampa, outra parte do peso vai manter a caixa presa à superfície. Então tem que pegar o peso e decompor. Aqui eu não estou preocupado em desenhar essa decomposição. Vou deixar isso para os exercícios de plano inclinado. Mas eu quero que você enxergue o seguinte. Se esse aqui é o plano, ó, a força que o plano vai empurrar a caixa para se manter em equilíbrio nesse eixo, porque a caixa ela pode até descer e subir a rampa, mas ela não vai fazer pulinhos aqui, não vai quicar em cima da rampa. Essa força aqui é a minha força normal, ó. Ela é perpendicular, ó, ao plano. Legal? Então você agora conhece o conceito da força normal, é a força que a superfície aplica nos corpos, por conta de possíveis ações e reações, você vai ter que desenhar sempre que for preciso nos exercícios. Essa força é sempre perpendicular ao plano, ó, plano, perpendicular, plano, perpendicular, plano, perpendicular. Parece bobo, mas todos esses pequenos detalhes que eu acabo de te passar, eles são fundamentais para resolver exercícios.
Não adianta você querer aprender isso em 5 minutos, achar que isso é bobo, não preciso nem copiar, não preciso pensar nisso. Assista isso várias vezes se for preciso, porque na hora que nós formos aplicar nos exercícios, eu vou te lembra daquele exemplo, olha normal, olha a ação, olha a reação, porque senão você vai fazer os primeiros exercícios que são bem simples, mas os outros que começam a trabalhar conceitos mais detalhados, figuras mais complexas, você vai travar, porque você não vai saber desenhar os vetores, não vai saber reconhecer uma ação, uma outra reação, para colocar o vetor, para identificar a força resultante, e aí a segunda lei de Newton, que você acha que é mais importante, não vai fluir. Tudo bem, galera? Tudo é importante, o contexto é importante. Essa teoria, a teoria da primeira lei e da segunda lei são importantíssimas. Senão elas não teriam sido enunciadas separadamente, uma parte para cada um. Ok, galera? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o link para eles, passe o endereço do nosso canal, inscreva-se no canal para receber exercícios e mais teorias relevantes a essa parte e o restante da física. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês.